Esse assunto, o reino, né, na cultura do povo judeu, ou israelita, ou hebreus, eles tinham lá naquela área lá da Palestina, Jerusalém, aquelas áreas, eles tinham consciência da vinda de um Messias, né? De um reino, estabelecimento de um reino. A gente também vai ver isso aqui mais para frente. Aqui nesse ponto aqui é só para mostrar que esse povo tinha essa cultura, né? E tinha essa esperança, a vinda de um rei, a promessa, né, de um rei, a promessa de um salvador, um Messias, né? No caso, o Cristo, que significa o Salvador, um líder, um reino. Essa era a cultura. A gente vai estar vendo isso nessa matéria aqui. Estava, assim, de forma bem consistente nos corações de toda a nação judia, israelita e hebreus. Então, esse povo, ele tinha esses nomes sinônimos, né? Judeus, horas ele é chamado de judeus, outra hora ele é chamado de israelita, outros de hebreus, né? Então temos três passagens aqui que mostram pessoas de áreas diferentes, mas que ao mesmo tempo eles tinham um sentimento em comum, né, sobre a questão da vinda de um Messias. E se você se aprofundar mais, se aprofundar não, na medida que você for lendo, você vai ver que até estrangeiros tinham essa esperança, sabiam, né? Se a gente for comentar sobre os três magos, né? A mulher a mulher cananeia, samaritana, né? Ela sabia que havia um Messias. Então, o povo naquela área, eles tinham a esperança desse Messias. Então, eu estou construindo no momento o tema para que você possa perceber de forma fácil, né, que esse tema estava na vida dessas pessoas. Ora eram judeus, ora não eram judeus, mas eles tinham essa esperança. Então vamos ver aqui. A gente vai estar vendo alguns comentários que vai confirmar isso, né? Por exemplo, temos aqui essa mulher, né, cananeia, né, ela vai pedir auxílio ao filho de Davi, né, para ela curar a filha dela que estava endemoniada. Bom, não vamos focar aqui na lástima da doença da menina, mas sim no pedido da mulher, né? Filho de Davi, né? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então você vê o apelo dela aqui, né? E se você for ler o texto, Jesus até faz uma repreensão, uma recusa de atender essa mulher. Mas essa mulher é tão fervorosa que Jesus acaba atendendo a ela, né? Por causa da fé dela. Temos aqui Mateus capítulo 20 também, sobre os cegos, né? Capítulo 20. Trinta e 31. Então, dois cegos assentados no caminho, por ocasião, não sei dizer porquê exatamente, né? Não tenho essa profundidade de conhecimento, mas quando ele vê Jesus, eles veem Jesus passando, eles dizem, Senhor, filho de Davi. Então mostra a consciência desse reino. Aqui essa frase, ela remete a um Messias, a um reino, a um rei, a um salvador. E a gente vai ver, a gente está construindo isso. E por fim, aqui no versículo 21:15, a gente vai ver uns meninos, né? E os escribas que se decepcionaram com isso. Vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, maravilhas que faziam, os meninos clamando no templo, Hosana, filho de Davi, indignaram-se. Então aqui mostra até as crianças, né, que tinham consciência dessa cultura, elas tinham essa cultura, né, esse ensino dos seus pais, né, e eles gritando, louvando, né, dizendo, falando alto que Jesus era o filho de Davi. Então essa cultura pertencia a esse povo, e a gente vai estar entrando nessa cultura e vamos ver
a origem, né, e o desenvolvimento e o andamento dessa cultura até os dias de hoje, né? Então temos outra informação sobre o reino, que está aqui em Lucas, no capítulo 17. Então Jesus, mais uma vez, em suas andanças de ensino, algumas pessoas questionaram ele a respeito do reino, né? Então, mais uma vez aqui mostra que eles tinham essa cultura, né? Porque pelo fato deles mencionarem, então eles tinham essa preocupação de ter essa informação. Aí, interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus, né? Respondeu Jesus, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, né? Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Algumas traduções, aqui a gente entra em não vou falar assim estrutura gramatical não, é apresentação, né, montagem, vamos dizer assim, montagem gramatical. As montagens da tradução, ela às vezes leva ao entendimento um pouco diferente, mas só que se você pegar o contexto geral, que seria todos os livros, os anunciados e certos momentos em outro livro, você vai ver que o reino está dentro de cada um. De repente, a sua tradução, ou se você fizer uma pesquisa, você vai ver que algumas traduções dizem assim, que o reino está dentro de vós, né? E eu concordo mais com essa montagem de tradução, que o reino está dentro de vós. E vocês vão entender quando eu fechar essa playlist, né? Essas publicações. Você, somadas as publicações, você vai poder entender que essa mensagem ela realmente está dentro de cada um. Mas eu quero marcar aqui, fechando aqui, esse versículo 25, que ele é muito importante. Ele traz dois tópicos ou dois dados, né, muito importantes, né? Mas ele vai explicar sobre a questão de conflitos, né, sobre o reino. Aí ele diz aqui que primeiro convinha que ele padecesse, que no caso seria a crucificação, né, e fosse rejeitado ou reprovado por essa geração. Você vai ver em outros textos que Jesus foi rejeitado. E lendo algumas passagens, você vai ver que Jesus ele é rejeitado, não é reprovado, ele é rejeitado. Porque reprovado não tinha como reprovar Jesus. Jesus calava todos os questionadores, né? Então eles não aceitavam Jesus como Messias por causa da simplicidade de apresentação de Jesus. Eles queriam algo poderoso, com polpa, né? E não era essa a realidade. A realidade era outra e a intenção da mensagem também é outra. Então, dois dados aqui importantes a crucificação e esta geração, né? Então, o ocorrido e estabelecimento do reino foi naquela geração. Então, aqui temos duas passagens que inibem, né? E barra qualquer pensamento de pessoas que esperam o reino para o futuro, para 2030, 2050, 2070 ou quando Jesus vir. Não, Jesus já estabeleceu o reino e a gente está rumo a esse entendimento dentro dessa matéria. Então aqui em Lucas, né, você pode reler aí, né, que o objetivo aqui não é ficar lendo, é fazer tipo um bate-papo que você possa entender que essa mensagem ela é, ela é indispensável e prioritária, né, para que você possa embarcar dentro do reino. Então o reino não vem com aparência exterior, como ele disse, o próprio mestre disse, né? E era necessário que ele fosse rejeitado por aquela geração. Então agora a gente vai ver
o reino sendo anunciado por dois personagens principais. Um era o primo de Jesus e o outro era o próprio Jesus, né? Vamos ver essa questão aqui.